conhecem, né, a Késia, que acabou de ministrar, ela vai fazer parte. Para vocês não sabem, a Késia é formada em psicologia, psicóloga, além dessa pastora linda, maravilhosa que ela é. E ela exerce a profissão também, e com especialização em terapia familiar, e eu acho que, se eu não me engano, de adolescentes. Ela vai falar um pouquinho mais aqui. E também conosco vai estar a Denise. A Denise esteve ministrando aqui, não foi? Pastora Denise, ontem pela manhã, eu perdi, né? Tive que estar lá na Leste, mas ela também vai participar conosco. Podem entrar, minhas queridas. Pastora Denise, lá de Araçatuba, essa benção, essa mulher, como você me inspira. Gente, porque pregar é fácil. Qualquer um prega, né? A gente vê esses políticos aí que quer dar de crente, né? Na época de eleições. Então, pregar é fácil. Eu quero viver e levantar os frutos, como essa mulher aqui, com o seu marido, tem levantado. Né? Uma família linda de altar. 3 pastores. Os filhos dela são 3 pastores. Aliás, eu não sei o que Deus viu com essa mulher, porque ela é casada, né, com um pastor, lógico, e esse pastor, os irmãos dele, os 3 irmãos são pastores e os pais são pastores. Aí ela é pastora e os irmãos dela são pastores e os pais são pastores. Os 3 filhos são pastores. Eu falei, meu Deus, que lindo! Eu acho que tem 9 netos pastores. A sogra tem 9 netos pastores, porque justamente todos os filhos, pastor Samuel com os filhos pastores e os filhos dos pastores. Isso se chama legado. É gente que consegue viver uma vida e transmitir para a geração seguinte, de tão forte que é a verdade na vida deles. Você me inspira demais, querida. Então, essa é a Denise. Senta aí, amor. A cadeira do meio é minha, tá? Pode sentar nas outras 2. Essa aqui é a Lari. A Larissa está aqui, um dos frutos. O fruto não cai longe da árvore, você já sabe. A Denise é uma benção. Essa daqui vem com a porção dobrada, porque os filhos herdam a porção dobrada. A Larissa é pastora lá, está à frente ainda dos jovens. É isso, Lari? Senta lá, querida. Uma jovem, a Késia, que acabou de ministrar. Meu Deus, obrigada, Jesus, por trazer essa mulher aqui. Senta lá, amor. E essas 2 são as pobres que sempre têm convosco. Jesus não falou que os pobres sempre têm convosco? São nós 2. Senta aqui, Melanie. Ah, é? Aí, está falando que tem uma prima que está aqui que também é pastora. Eu falei, geração ungida, genética abençoada, genética espiritual. E eu estava me sentindo aqui cantando com os meninos como se fosse dirigente de louvor. Assim, isso. Estou me sentindo. Graças a Deus que ninguém foi embora aqui. É que, na realidade, o cura faz isso com a gente, É né? verdade. Ontem eu fiz um teatro lá, que a Késia me pôs para fazer teatro. A Josi cantou. Então, assim... Você vê o nível da cura que a gente está. Porque eu cantando, a Josi cantando, essa daqui fazendo teatro, é muita cura. Queridas, nós vamos começar aqui com um assunto do momento. Eu sei que você, como eu, quer virar essa página e falar, passou, nunca mais, adeus pandemia. Não é isso que a gente está querendo falar? Nunca mais. Entretanto, tudo na vida tem um propósito. E a gente precisa saber, conhecer e repercutir o propósito de Deus. Porque 2 anos, praticamente, quase 2 anos das nossas vidas vivendo tudo isso, né, que eu e você tivemos que enfrentar, não só eu e você, o mundo teve que enfrentar. E eu sei que Deus está por trás disso, porque Deus é poderoso para impedir qualquer coisa. É bem verdade que, junto com a pandemia, vem parte do juízo de Deus, mas também vem misericórdia e amor. Amém. Porque quando Deus manifesta juízo, inclusive no juízo, Deus nunca deixa de ser amor e ter misericórdia. Então, eu queria ouvir aqui das nossas convidadas. Vou começar com você, Késia. O que você entende qual que é o propósito de Deus nisso? Deus está por trás, de fato, da pandemia? O que a pandemia deixa para a gente como benefício? O que ela deixa como prejuízo? Quais são os desafios que você tem enxergado pela frente? Fala um pouquinho do que foi a pandemia para você e do que você enxerga a pandemia para nós, Igreja do Senhor, e para nós, mulheres. Só tudo isso, umas 10 perguntas. Não, você vai resumir direitinho. Amém. É interessante, né? Falando que eu acredito sobre isso. Eu acredito que o caráter de Deus é bom e Deus não manda coisa ruim.
porque não tem como alguém que é bom enviar coisa ruim. Imagine se eu dizer assim, ok, quem está enfermo aqui e você vai ser curado nessa manhã. Foi Deus que colocou essa doença em você. Tá, mas o mesmo Deus que coloca a doença em você é o mesmo Deus que quer curar você? Seria um paradoxo muito grande. Então, eu acredito que o caráter de Deus é um caráter bom e por ele ser bom, ele traz o que é bom. Mas a gente está no planeta Terra, né? A gente está no mundo que tem um sistema no mundo, a gente tem consequências do pecado que ainda estão aqui. Não sou eu que vou falar de teoria de conspiração ou não conspiração, mas eu acho que muitas coisas, muito mais ainda vai vir. Então, se é Deus que envia, eu acredito que muitas coisas estão na permissão de Deus, né? Porque a gente está aqui, a chuva vem para o bom, a chuva vem para o mal, então a gente está aqui, né? Mas Deus, o caráter dele é bom. Então, o que eu acredito que nós, como igreja, o que Deus usa muitas vezes as coisas ruins para transformar para o bem daqueles que amam a Deus. E uma das coisas que eu vejo que a pandemia, ela tá para trazer sobre nós, igreja, é acordar as nossas vidas. Eu estava pensando sobre isso e eu não sei se alguém aqui tem um pouco de contato com outros países, Janela 1040, missionários, pessoal lá da África. E é interessante pensar, porque lá na África é tão normal a pessoa que é morto ressuscita. E tem comida, multiplica comida. E eu fico pensando, Deus, por que isso não acontece aqui? Eu queria ver essas coisas acontecerem aqui. Eu queria estar vivendo esse sobrenatural. Eu queria estar experimentando tudo isso. E Deus falou, sabe, Kézia, vai chegar um tempo que vai ser necessário que isso aconteça. Como é que você quer que multiplique comida aqui se tua geladeira está cheia? Né? Ou tem um modo de vir provisão. Eu digo, é verdade, mas se não tivesse nada, é no nada que ele se move. Porque aí não é mais sobre mim, é sobre ele agindo através de mim. E eu acredito, gente, que tantas coisas vão surgir e é um tempo que a gente precisa depender do Senhor. E como igreja a gente precisa acordar. Por quê? Porque agora você imagina, glória a Deus que a gente está no Brasil. Né? Não está vindo ali, polícia, prende todo mundo aqui, vai para o camburão. Não pode falar da palavra. A gente é um país livre, a gente tem essa liberdade hoje para a gente falar do Evangelho, para a gente estar aqui, para a gente estar reunindo, mas muitos países não têm isso. Gente, tem muitas pandemias piores e muitas perseguições muito piores que acontecem, que hoje está acontecendo, que, glória a Deus, a gente não está vivendo certos níveis de perseguição e certas coisas bem piores. Então, eu acredito que esses lugares onde eles vivem coisas tão piores, eu posso ver avivamento nesse lugar. Eu acredito que nós, como igreja, é um tempo de a gente acordar para a gente viver aquilo que Deus nos chamou para a gente viver. Por quê? Porque é na escassez que você vê o milagre de Deus. É na enfermidade, é onde você não vê nada que você pode orar e você não tem mais nenhum recurso além dele. Então eu vejo que como igreja é um tempo que a gente vai acordar. Por quê? Porque ou você é de verdade, é de real, aquele que crê, aquele que confia, que diz, nossa, tem uma enfermidade, eu vou orar por você. Ei, vamos orar, Deus vai fazer milagre. Ou você vê milagre acontecendo, ou você vê milagre acontecendo. Então, pandemia, na verdade, revelou o que estava dentro do nosso coração, muitos testes para o nosso coração, e isso é uma oportunidade para a gente crescer em Deus, em áreas que a gente está debilitado na fé, em áreas que vê... Nossa, quanta gente às vezes... Ai, acho tão feia essa palavra, desviou, né? Mas enfim, né? Desviou dos caminhos do Senhor nesse tempo da pandemia. E aí você prova... O que de verdade está dentro do nosso coração? Na hora que o fogo vem, que prova aquilo que está dentro de nós. Então, eu acredito que nós, igreja, Deus quer que a gente seja mulheres, crentes fervorosas, mulheres que vivem o sobrenatural, que experimenta quem Deus é, que experimenta milagre, sabe? Que, ok, a gente não pode reunir, mas eu estou pegando a palavra de Deus, eu estou falando de Jesus, e é subterrâneo, beleza, coisas estão acontecendo, mas milagre vai vir. Eu acredito que é uma oportunidade para a gente crescer. É isso que eu acredito sobre a pandemia. Amém. Dê, e você, amor? Vale para você essas mesmas perguntas aí? Então, eu acredito que esse tempo, né, que nós passamos, eu acredito que foi permissão de Deus, né? Porque a gente olhando também para o povo, né, de Israel, tudo, Deus permitia eles passarem por determinadas situações. É como aquele versículo de Oséias, né? Eu te levei ao deserto para falar ao teu coração. Né? Eu acredito que Deus falou. Deus falou com você, mulher, ou não falou? Nessa pandemia, não é?
Eu acredito que Deus falou ao nosso coração. Quantas mulheres estavam aí realmente deixando, né, as coisas do lar, deixando até de cuidar dos seus filhos, estavam relegando a segundo plano por causa dessa vida agitada que todas nós levamos uma vida agitada. Hoje é tudo muito diferente dos nossos pais, né, das nossas mães. É tudo muito diferente. A mulher trabalha fora, a mulher tem uma carga, às vezes, horária tripla, né? Trabalha em 3, 2 empregos. E com a pandemia, eu creio que a mulher teve que reaprender determinadas coisas, né? As mulheres, assim, o que eu vejo lá, elas se voltaram para o lar. Então, a coisa boa da pandemia, eu creio que a mulher se voltou para o seu lar, ela ficou mais atenta. Teve mulheres que aprendeu até a cozinhar, porque já tinha, não é? Depois de 20 anos de casada. Sim, pastora, sim. Porque ela tinha que fazer, porque muitos lugares, até as empresas que fornecem alimento, até eles também se reinventarem, porque muitos não forneciam o delivery, né? E até eles se tocarem e também se reinventarem, a mulher teve que ir para dentro de casa e cozinhar mesmo. Então, lá, pastora, nós trabalhamos a mulher virtuosa, né? Todos os versículos do capítulo 31. Então, cada semana a gente trabalhava um versículo e eu dava tarefas para as mulheres. Então, esse negócio de cozinhar foi tão interessante que tivemos tantos testemunhos. Tinha uma que ela estava tão travada na cozinha, ela falou que ela não conseguia, e ela queria tanto, na vida dela, fazer um arroz doce. Ela nunca conseguiu fazer, porque ela falava assim, a minha mãe fazia tão bem, a mãe dela já havia falecido, ela falou assim para mim, a minha mãe fazia tão bem, e eu falava dentro de mim, eu nunca vou conseguir fazer um arroz doce igual a minha mãe. Ela falou, então eu nunca fiz. Mas aí, na pandemia, ela conseguiu fazer, ficou bom, todo mundo gostou. E ela falou, pastora, quebrei essa barreira, né? Então, queridas, eu vejo o lado bom da pandemia por isso, né? Depois a Larissa vai falar, né? Às vezes a gente ia no supermercado, não tinha nem farinha, né? Acabava a farinha, porque a mulherada voltou a fazer pão, esfirra. Lá em casa foi uma sucessão de esfirra, né? Essa daqui pegou uma receita legal, aí a minha filha, gente, elas estavam tão craques em fazer, que eu deixava elas fazerem, porque eu falei, vocês estão tão craques em fazer esfirra. Então, queridos, eu vejo o lado bom para isso. A mulher teve que se adaptar. Foi difícil para a mulher, foi pesado mesmo, porque os filhos, né, dentro de casa, a mulher tinha que cozinhar, tinha que trabalhar muitas vezes de home office, né? E tinha que ser professora dos filhos, porque ela tinha que estar ali, né, em cima dos filhos. Então, queridos, foi uma carga muito pesada para a mulher, realmente, mas ela venceu, prevaleceu, em nome de Jesus, né? Jesus vai à nossa frente. Agora, uma coisa que eu achei, né, que a pandemia trouxe, também, por outro lado, uma coisa ruim, aumentou muito o número de divórcios, né? Porque esse negócio de ficar dentro de casa, marido e mulher, né, se estranharam e aumentou assustadoramente o número de divórcios. Eu não sei quem pôde ver uma reportagem, mas o número de divórcios de dentro da igreja saiu há umas 3 semanas atrás. De dentro dos cristãos se assemelhou aos de fora da igreja. E essa é uma realidade muito triste que a pandemia trouxe, além da orfandade também. Então, eu acredito que nós, como mulheres, o Senhor abriu uma janela. Está aberta uma janela de responsabilidade com os filhos, uma janela de responsabilidade com o lar. Eu acredito que a oportunidade que teve para vocês você pode, sim, colocar o seu joelho, fazer o seu filho. Quanto tempo estava sem orar ou abrir a Bíblia com os filhos? E a gente teve testemunhos de pessoas orando e adorando em casa com os filhos, mesmo no culto online. Porque nunca eu vi meu pai orar, nunca vi minha mãe orar. E porque o culto foi para dentro de casa,
Eles viram o pai e a mãe orar junto e fazer junto. Então, essa janela que se abriu, a gente não pode perder. Isso não é para o culto ou só para você reproduzir um culto dentro da sua casa, mas é para você aprender a abrir a Bíblia. Seu filho pode ser um adolescente e ele fala assim, isso não é para mim, não, nós vamos ler um versículo junto. Faça uma refeição à mesa. Não é gostoso, gente? Quem pôde perceber isso? Falar, nossa, nós estamos comendo junto. Às vezes, eu trabalhando com mulheres que não almoçam nas suas casas e já chegava, não faziam janta e perderam tanto a conectividade disso. A mesa tem cura. A mesa traz bênção para dentro de casa. Então, resgate isso. Ponha sempre, tenta fazer isso. Não dá para fazer todo dia. Faz uma vez por semana, pelo menos. Põe isso, leiam um versículo junto, estejam juntos. Eu vejo isso pelos meus filhos, eles anseiam. A minha filha, então, ela anseia o dia que é o culto. E como que isso muda? Isso trouxe marcas na nossa vida como crianças. Meus pais, mesmo com a vida corrida, eles sempre fizeram isso dentro de casa. E a gente reproduz isso nos nossos filhos, e hoje eu vejo. Eu lembro que, na pandemia, meu filho ligou, né? Minha filha ligou para eles e falou assim, ele trouxe um desafio de casa profética. E daí, ela ligou para ele e falou assim, você desafiou a igreja, então você vem aqui em casa que hoje o culto é meu. E daí ele foi. E daí ela fez o louvor, que ela estava fazendo, ela toca teclado, ela fez o louvor, e daí ela pregou, e daí meu filho foi pregar, ele estava lendo aquele livro Kryptonita, e ele estava resumindo, é muito bom, e ele sentou e ele começou a falar, e meu pai falou assim, você vai falar tudo? Todo o livro hoje? Deixa para a semana que vem. Eu falei, você desafiou, agora você senta e escuta, né? O pregador vai escutar o neto agora, né? E, gente, isso não é uma janela maravilhosa? Agora, você vai perder isso por conta da correria. Até quando vamos deixar a correria dos nossos dias sufocarem os presentes preciosos que o Senhor nos deu? Eu não sei se você foi acometida por algum tipo de síndrome do pânico, ansiedade. A taxa de ansiedade e síndrome do pânico aumentaram muito. Estava até comentando com a Késia, né? O ano passado, Deus me fez, eu sou psicóloga, Deus falou no começo do ano, você vai voltar a clinicar. E fechou tudo. E eu falei, Deus, o senhor está doido? O senhor me mandou voltar a clinicar e fechou tudo? E depois eu entendi, porque realmente virou um caos emocional. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus tem todas as respostas e toda a cura emocional que você precisa. Então, se você foi acometida por alguma síndrome nessa pandemia, creia que a resposta do Senhor já está escrita. Então, já foi escrito, gente. Toma posse só. Amém, amém. Toda crise vem para nos construir. O que não me destrói, me fortalece. O que não me mata, me fortalece. Exatamente. Nós temos duas opções. A crise virá. E das duas, uma. Ou ela vai te destruir ou ela vai te fortalecer. A decisão é sua, não é imposta pela crise. E ontem a Kézia estava falando sobre isso, falou, né? Os limões foram atirados sobre nós. O que você fez? Você se tornou uma mulher azeda, amarga, com essa pandemia? Ou você fez a sua limonada, né? Aí estão os benefícios, né, das coisas que a pandemia pôde abençoar a nossa casa e as nossas vidas. Você precisa retirar da crise algo bom. Deus sempre tem um bom propósito. E, bom, na pandemia, né, a janela para o mundo, já que todo mundo estava dentro de casa, trancada, a janela para o mundo foi isso aqui, as redes sociais, a internet. E isso trouxe também benefícios e malefícios, né? Nós, mulheres, estamos sabendo lidar com as redes sociais? O que precisa melhorar? Onde estão os perigos com relação às redes sociais, né? Porque a rede social também é a limonada, que vai estragar tudo, né? Pode destruir, ou então pode virar uma bela limonada, né? São os limões que pode virar uma bela limonada. Elaine, que você entende aí
das mulheres com relação a onde está o perigo, como elas têm usado essa rede social, porque a pandemia revelou isso, mostrou, né? Porque todo mundo foi para cá, todo mundo queria conversar, falar, e ver coisa, passear no shopping, então vamos ver por aqui o que dá para... O que você me fala a respeito disso? É interessante que lá em casa a gente tem uma regra. Quando nós sentamos à mesa, ninguém leva o celular junto. Porque uma das coisas que eu vejo, além de muitas outras, é essa questão do tempo. Estava dizendo, né? A gente senta para ver uma mensagem em 5 minutos, quando vê 40 minutos se passaram. Então, rouba muito o nosso tempo. E, às vezes, a gente começa a ver coisas que não tem uma necessidade de você ver. Mas aí você quer ver o que a fulana fez, postou, colocou. E aí vai. Quando vê, 1 hora aí já se passou. E uma das coisas... Lá em casa, essa questão dos meninos novos ainda, então a gente usou muito a internet por conta das aulas online, de pesquisas, porque o professor não estava ali e tal, né? E teve uma vez que o meu filho mais novo, ele acessando ali para poder assistir a sua aula, e abriu uma janela ali, e ele falou para mim, mamãe, olha isso aqui. E aí eu falei, expliquei, sentei, conversei, mas eu vejo que isso acontece não só por conta das aulas online, não só por conta de uma criança vendo, mas eu já ouvi casos de que a mãe vai ver, a mulher vai ver o porquê, como que aquilo foi, né, chegou a seu filho, mas ela começa a entrar, a ver e chama atenção. E eu já vi gente se perdendo por conta disso. Foi uma situação que era para ser corrigida e, na realidade, ela acabou se envolvendo ali, né, tirando a atenção da sua casa e se levando para outro lugar. Então, eu vejo que é uma bênção, são os limões que nós temos, né, mas se nós não cuidarmos, isso pode roubar o nosso tempo com família, que é aquilo que a Lari estava falando aqui, que o tempo à mesa é muito precioso, mas se a gente não cuidar, a internet rouba. Por quê? Porque a gente tem acesso hoje na palma da nossa mão a muita coisa. Desde que você quer ver um estilo de roupa, uma mesa posta, até a pornografia, a indecência, e ali a internet está exposta a tudo. Você se expõe a tudo, te ensina a tudo. Então, a gente tem que vigiar, colocar limites para nós, mulheres. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa fazer, a gente confia muito em nós mesmas, mas se nós não colocarmos limites, a gente vai se permitindo algumas coisas. Ah, mas eu sei controlar isso. Mas quando você está lá vendo uma mulher com uma roupa sensual, daqui a pouco você está vendo uma roupa íntima, sensual, e o que ela está fazendo com aquilo. E aí vai. Por quê? Porque a gente não colocou um limite. Não, até aqui, daqui para frente, é dentro da minha casa, daqui para frente não me compete, mas não me vai fazer bem ficar vendo essas coisas, né? E é onde que eu vejo que vai se perdendo, é onde eu vejo a questão do divórcio. Por quê? Ah, não acontece comigo como eu vejo aqui. Então, na minha casa, meu marido não me supre como, olha o que eu vi aqui, né? Como eu disse, né? Deus traz juízo, mas o coração de Deus é por misericórdia. Que o juízo opere a transformação. Traga o homem para a verdade e para Deus. E eu desconfio, queridas, que o propósito, talvez um dos principais, se não o grande propósito de Deus nessa pandemia, foi colocar o homem dentro da sua casa, trancá-lo lá para falar, faça alguma coisa, salve a sua casa, salve os seus relacionamentos, que o homem tão disperso, e vou sair, vou passear, e vou jogar bola, e a mulher também, vou sair, vou passear, vou fazer, vou acontecer, vou trabalhar, e a casa e a família. Então, a nossa vida estava assim, não tem tempo para nada. E Deus falou, quer saber? Todo mundo para dentro da casa. Cantinho da disciplina. Eu entendo assim. Todo mundo para dentro da casa. Vai ficar aí. Para ver, para chegar a um diagnóstico, quem você é na sua casa. O seu nível de eficiência, né, de cumprir o propósito, o nível dos seus relacionamentos, você não tinha parado para perceber. Aí, de repente, Deus coloca a gente lá, nos tranca lá dentro, para a gente ver quem somos nós, que tipo de mãe sou eu, que tipo de mulher sou eu, de irmã, de filha, como está meu casamento, meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos. É oportunidade. E teve mulher que não percebeu que isso era de Deus. E em vez de trabalhar a questão família, relacionamentos, pessoas, porque aí Deus começou a tirar gente. Todo mundo
mundo aqui perdeu gente preciosa, ou na família ou de amigos. Não tem uma pessoa aqui, tem alguém aqui que fala, não, Mônica, eu não perdi ninguém próximo, eu não perdi nenhum amigo, nenhum irmão em Cristo, ninguém da minha família. Teve alguém que passou assim ileso nessa pandemia? Ali? Tiveram alguns? Nossa, graças a Deus. Graças a Deus, eu achei que não tivesse, mas é a minoria, umas 7, 8 pessoas. Todo mundo, a maioria, perdeu, pessoas queridas, chorou. Eu chorei por muitas pessoas, né? Só que tem isso, o propósito de Deus era, olha, são pessoas o mais importante na vida. Então, imagina, Deus vai tirando pessoas, coloca a gente dentro de casa para falar assim, acordem, deem o valor que vocês têm de mais importante, são vidas, e as primeiras vidas estão aí dentro da tua casa, debaixo do seu teto. E em vez da gente priorizar isso, investir nisso, muita gente ficou aqui. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas por dia aqui. Em vez de desenvolver esse relacionamento, aprimorar o que eu preciso, conversar mais, entrar dentro da mente do meu filho, do coração. Eu preciso me relacionar mais com meu marido, me dar, descobrir o que está na mente dele, servir a minha casa, cuidar de mim também, é verdade, lá dentro da casa, na alimentação, fazer um exercício lá, levantar um saco de arroz, não sei, alguma coisa. Mas eu vou trabalhar vida, gente, relacionamento. Então tem gente que pegou o limão, ficou amarga, se estragou, se azedou, reclamou da vida ou desperdiçou, jogou fora. Jogou fora aqui, nas redes sociais, no zap da vida, na internet, em vez de focar na família. Com relação à rede social, aonde você vê essa questão dos perigos? Eu acho que é uma questão de... Eu acho que tudo na nossa vida é uma questão de autorresponsabilidade. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nós temos que escolher, como você falou, né? Nós temos que saber até equilíbrio em todas as coisas, né? E o que a gente viu realmente nessa pandemia, muitas mulheres desequilibradas nessa área, né? Perdiam tanto tempo nas redes sociais e não teve esse aproveitamento, não teve essa oportunidade que a pandemia trouxe para ela realmente se voltar para o seu lar. Pode ser a mãe, pode ser a filha, pode ser... né? Ela não captou mesmo. Né? Ela não captou isso. Esse momento, queridos, nós não podemos perder as oportunidades. Nós não podemos perder aquilo que surge, porque não volta mais aquele tempo, né? E realmente, eu creio que Deus está nos preparando, porque eu creio que coisa pior vai vir. Eu também. Eu creio. Não é fé no mal, não. É fé na palavra. Sim. É fé escrito, na palavra. né? Porque no tempo do fim haverá epidemias. Sim, o caos, o amor vai sim. esfriar, vai ter uma confusão. Então, Sim. se prepare. E Deus está dando essas oportunidades para a gente focar no importante, se fortalecer para a próxima. Sim. Só sim. que, às vezes, lares e relacionamentos, em vez de se enfraquecer, estão se divorciando. E está se esfriando. Então, o que precisa acontecer, queridas, para a gente entender que o mais importante que nós temos a fazer está debaixo do nosso teto. Isso chama-se família. Mas isso é a desconstrução, né? A desconstrução que o feminismo trouxe para a mentalidade das mulheres. Então, era muito desconexo. A mulher e o lar estava cada vez mais desconectado. Eu não sei se você, mas a sua filha está sendo doutrinada todos os dias na escola, por professores, pelas redes sociais e pela mídia. E cada vez mais essa doutrinação é para que ela esteja desconectada com o lar e com a família. Enquanto que nós, mulheres, continuarmos competindo, falando, eu sou igual mesmo meu marido, eu sou igual a ele, enquanto a gente não entender que o Senhor nos fez igual em essência, igual em valores, mas diferentes em papéis e complementares na nossa sexualidade, nós vamos viver em guerra. Então, Deus não fez você para você competir com o seu marido, mas a sua sexualidade se completa na dele. E a dele se completa em você. Só que o papel dele é diferente do seu, e o seu papel é diferente dele. Enquanto a gente deixar essa doutrina entrar na nossa casa,
Nós vamos ver lares destruídos, e daí nós não vamos entender por que tanto divórcio, por que tanta destruição familiar, o que está acontecendo com as nossas meninas, que elas não sabem mais cuidar de uma casa. Ô, gente, eu trabalho, eu tenho filho, tenho a igreja, e eu não sou menos mulher por lavar uma louça, por cuidar da minha roupa. Até quando? Até quando vamos aceitar isso? E, gente, olha, eu gosto de ser uma mulher independente, eu gosto, mas eu amo quando meu marido cuida de mim. Quando ele me protege, quando ele é o meu protetor, quando ele vem com uma palavra certeira ali na minha casa. Gente, é lindo demais isso. E eu sou uma mulher forte, não sou uma mulher fraca, de temperamento difícil. Mas isso é lindo, sabe por quê? Porque isso é bíblico. Então, nós precisamos ensinar a palavra e viver a palavra. Parar de deixar essa desconstrução da nossa identidade. Isso roubar aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. O feminismo, eu falo, Lari, para mim foi o maior tiro no pé. Porque assim, meus consultórios nunca estiveram tão cheios de mulheres, as mulheres nunca estiveram tão destruídas, tão emocionalmente quebradas. Então, se levantou lá atrás, na verdade, antes até da década de 1920, no proto-feminismo, começou, não, as mulheres precisam, tudo pelas mulheres, os direitos. E hoje o que a gente vê acabou, porque a mulher foi feita para o lar, primeiramente. Quer você queira ou não. Isso é o propósito de Deus. Não significa que a gente não vai trabalhar, que a gente não pode crescer em outras áreas. Devemos, Deus tem isso para nós, mas primeiramente para o lar, porque senão se desfaz a sociedade. Enquanto alguém tem que sair pegando comida, alguém tem que cuidar da prole, da sequência à vida humana, porque a sociedade se desmancha. Então Deus falou, a sua prioridade, homem, vai ser trazer o alimento para alguém cuidar da prole, para dar sequência à vida humana e estrutura a sociedade que é feita por famílias. Não existe sociedade estruturada sem famílias estruturadas. E o feminismo veio e falou, nós vamos ajudar a mulher. Resultado, foi um tiro no pé, porque se desestruturou as famílias e as crianças se perderam. Hoje as mulheres choram, porque elas fazem parte desse processo. Tanto como filhas, como mães, ou mulheres separadas, ou sozinhas, com seu buraco de carência. E, Kézia, o que você estava falando, né, que é um assunto que tem queimado o seu coração, a respeito do feminismo? Que cuidado que nós devemos ter como igreja, porque ele entrou, está aqui dentro da nossa igreja, eu imagino que da igreja de vocês, eu não sei, acho que lá não, porque a igreja é perfeita de Araçatuba, mas aqui, que ainda a gente não chegou lá, entrou o feminismo. Então, gente que chega e fala, não, esse negócio de cuidar de casa, não, como a Larissa está falando, ter filhos. Gente, a bandeira do feminismo é o aborto. Uma das bandeiras levantadas é não tenha filhos, mulheres, porque vai acabar a sua vida. Isso é antibíblico, é antideus, é anticristão. Deus falou, tenho muitos filhos, encha a aljava de vocês. Ai, mas quem que vai cuidar? Você, mulher. Junto com o seu marido, não é sozinha, é junto com ele, ele vai ser o cabeça, ele é o responsável pela autoridade, pela correção, mas você também vai cuidar dos filhos, e é o principal que você tem a fazer como cristão, quer você queira ou não. O dia que você chegar no céu, a primeira coisa que Deus vai te pedir conta, grave isso, a primeira coisa que Deus vai te pedir conta, depois da sua fé, o que você fez? É a sua casa. Me fala o que você fez com o seu marido, o seu casamento. Me fala o que você fez com os seus filhos. Senhor, não, mas olha, eu estudei 3 línguas. Eu cheguei à gerência. Você não sabe o quanto isso me custou. Deus fala, não quero saber, minha filha. Eu quero saber o que você fez com a sua casa, com as vidas, relacionamentos, pessoas que eu te dei. Assim, que triste o que virou esse feminismo. Muito, porque família é um projeto de Deus. E é interessante porque, como o pecado ele traz consequências, e o pecado sempre machuca, né? O pecado traz morte. E se a gente for estudar a história, você vê quando o machismo levantou. E, gente, é incrível, porque eu amo estudar a palavra de Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu vejo que Deus é a favor da mulher. Né? E nós, mulheres, nós manifestamos uma faceta de Deus. Nós fomos criadas à imagem e semelhança dele. E os homens também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como a Larissa estava falando, dentro de um casamento, o homem, ele manifesta uma faceta de Deus. E nós, mulheres, manifestamos outra faceta de Deus. Né? A faceta do conforto,
aquela... Gente, a nossa casa não fica muito o detalhe feminino? Fala sério. Gente, a gente é única, a gente é tão incrível. Aquele detalhe que a gente consegue ver, aquela visão, aquele sentido que você consegue perceber, de você ser sensível. E sensibilidade não é fraqueza, pelo contrário, sensibilidade é força. E você vê quão fortes, quão incríveis nós somos. E é incrível porque você vê o homem dentro da figura, dentro do papel dele, né, dentro do papel paterno, dentro de casa. E você vê como que o pecado ele foi trazendo, onde o homem levantava e a mulher, quieta. E hoje, por causa de consequências de pecado, de tantas coisas que mulheres vivenciaram, em função até mesmo do machismo, a gente vê a mulher tentando, nesse processo de mudança, ela se levantando, mas ela indo para um extremo muito perigoso. Nesse extremo que ela quer se igualar ao homem. Gente, não tem como a gente se igualar ao homem, porque eu sou única, eu sou exclusiva. Eu tenho o meu papel e ele tem o papel dele. E juntos nós manifestamos a imagem completa de Deus. Né? Juntos nós manifestamos a essência de quem Deus é. Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Né? Jesus, Filho de Deus. Então, como eu vejo a importância de nós termos a revelação de quem nós somos de verdade. Porque quando você tem a revelação de quem você não precisa competir com homem algum. Porque você sabe que você nunca vai poder ser um homem. Existe pai, né? Pai é aquela coisa que, quando é mãe e pai ao mesmo tempo. Você pode ser incrível, mas você nunca vai ser o pai do seu filho. Nunca. Você precisa apresentar Deus Pai para ele, se por um acaso ele não tem a oportunidade de ter o pai terreno junto com você. Mas você não tem como, você é mãe, e você tem facetas de mãe que somente mãe dá. O pai precisa estar dentro da família. A mãe precisa fazer o papel dela. Então, é muito interessante, porque qual é o papel masculino, qual é o papel feminino. E juntos a gente se constrói da paternidade e na maternidade. E eu vejo hoje a importância de nós conhecermos, então, a nossa verdadeira essência. Por quê? Porque nós podemos dar ao homem o papel dele e nós termos o nosso papel. E esse perigo, gente, que vaza, que extravasa, que vai para o outro extremo, é tão perigoso. Por quê? Porque a gente acaba fugindo de nós sermos quem nós somos de verdade. A nossa essência que Deus criou a gente para ser. Então, é tão interessante, porque quando a pastora Mônica falava assim, né? Nossa, com os filhos, como aborto. Gente, tantas mentiras de Satanás. Kézia, eu vivi isso na minha vida. Kézia, agora você vai ter filho, você está começando a igreja, você está no auge, como é que vai ser? Gente, Deus veio comigo e falou, quer saber, Kézia? Os filhos são herança que você vai ter continuidade na tua vida a partir do seu filho. Você está construindo uma vida. Você e seu esposo. E quer saber? Filhos, eles vão ser parte daquilo que é a tua vida. Porque ministério não é aquilo que você faz. Ministério é aquilo que você é. E eles vão fazer parte da sua vida. E meus pais são pastores. Eu estava lembrando aqui quando eu tinha o dia da família com os meus pais, e a gente fazia o dia da família, e a gente conversava, a gente fazia culto, eles contavam história. E como isso surgiu marcas na minha vida. E hoje eu olho, meus irmãos, o legado, nós três fluindo em Deus, né? Cada um com seu campus hoje, Deus fluindo. Eu digo, uau, olha que incrível isso. E isso o diabo quer mais destruir a família e o papel dela. Qual é o papel do homem, o papel da mulher. E quando você entende quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. Deixa eu só falar uma coisinha. Uma vez a doutora Ilma foi lá na nossa igreja e ela falou isso. Ela falou assim, olha, é a mulher que ensina os filhos a sentirem e a perceberem. E porque existe hoje muitos filhos que... Gente, hoje tem jovens que não estão nem aí para os adultos, não honram, não honram os pais, não honram os avós. A gente vê uma geração, não é? Por quê? Porque ele não foi ensinado, ele não passou para ele essa sensibilidade, sabe? E por isso que a gente vê muitos lares desestruturados, porque a mulher, com esse excesso de trabalho, a mulher chega dentro de casa, ela está tão cansada que ela não consegue dar uma atenção para um filho, ela não consegue fazer mais ali dentro da casa dela. E por quê? Porque ela está estressada. Muitas mulheres com síndromes, né? Síndrome de Burnout, que é esse excesso de trabalho, né? Muitas mulheres com síndromes, e aquele lar, gente,
como nós somos responsáveis, mulher, como você, o teu papel é fundamental dentro do seu lar, é primordial, mulher. Acorda, né? É primordial, porque é a mulher que tem essa sensibilidade dentro do lar. O marido tem a responsabilidade dele, o papel dele, mas nós mulheres, se estiver tudo bem conosco, o nosso lar vai estar bem. Muito. Vai estar bem, né? A nossa família vai estar bem. Então precisa estar tudo bem conosco. E uma outra coisa, pastora, que eu quero comentar, essa desconstrução, essa coisa que tem entrado, eu não sei se vocês viram, mas saiu aí nas redes sociais um casamento, era um casamento cristão, né? O pastor estava lá realizando o casamento, e quando fala, você promete, prometo, você promete honrar, você promete... Aí quando falou, você promete ser submissa, aí a noiva, ser submissa não. Aí até o noivo riu e todo mundo, kkkk. Gente, o que é isso? Né? É isso que tem entrado nos lares, é isso que tem entrado na vida dessa moçada aí. É contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, né? E essa desconstrução tem existido dentro dos lares cristãos. Então, nós precisamos acordar. Você que é mãe de menina, né? Você que é mãe de menino, você é responsável mesmo por trazer essa tranquilidade, essa paz, sabe? Olha, calce as sandálias da paz na tua casa. Calce as sandálias da paz. Sabe que eu estava lendo uma reportagem que a mulher que administra as situações em paz, os casamentos duram mais. É interessante porque, quando você fala, eu pensei algo. A mulher é o termômetro da casa. Não sei se você já percebeu, você consegue sentir coisas, ver coisas, você consegue perceber o que está acontecendo aqui. E que nós temos essa sensibilidade. E é tão interessante, gente, porque a mulher tem o seu papel, porque nós, como mães, a mulher é aquela que traz conforto, é aquela que ensina. Eu lembro minha mãe me ensinando a arrumar uma cama, gente. Eu lembro que uma vez eu arrumei uma ponta com outra ponta, ela falou, vem cá, menina, vamos pegar de novo, puxa aqui, puxa lá, vamos fazer essa cama direito. Né? Quando o filhinho, a filhinha, pum, machucou, doeu. Ai, mamãe. É o beijinho da mamãe que sara. Gente, os homens podem ser incríveis. Mas você já viu o homem consolando uma criança? Aê, sarou, aí, ó. Aê, pronto, levanta. Ai. Você, não, meu. Pega. Você, não, querido, não é assim. Você, é desse jeito. Porque você tem essa sensibilidade, né? E isso é lindo, é esse conforto. Nós trazemos conforto. Na formação de uma identidade do ser humano, é nós, mulheres, que traz o conforto, que traz o ensino. O pai, ele já traz a proteção. Né? Por exemplo, se tem alguma coisa acontecendo dentro de casa, vou chamar o meu pai, você vai ver, eu vou chamar o meu pai. Por mais maromba que a gente seja, assim, né? Eu vou chamar o meu pai vai me proteger. Né? Então, são papéis diferentes. Então, é interessante que quantas feridas nós podemos ter no nosso coração em função de quando a mãe não toma o seu papel, o pai não toma o seu papel. Né? E é interessante porque a Bíblia, ela é incrível. Jesus sempre defendeu as mulheres. Dentro de uma cultura judia, onde a mulher era calada, onde a mulher não era vista, onde a mulher não tinha voz, Jesus fazia questão de incluir elas. E dizer assim, vem cá, tantos homens, tantas mulheres e tantas crianças. Dentro de um contexto judeu. Ai, Kézia, me fala de Paulo. Quando Paulo dizia, mulherada, fica quieta aí dentro da igreja. Qual era o contexto de Paulo? Qual era o contexto de Éfeso? Onde as mulheres, elas eram endeusadas. Onde tinha a deusa do amor, onde tinha Afrodite. Gente, a mulherada assim, ó. Botava o homem no chinelo. E Paulo, pera lá, isso aí não é assim não. Baixa aí a bola. Por quê? É incrível, porque a gente está debaixo de submissão, é debaixo de proteção. Estar de submissão significa você estar junto com uma mesma missão com uma pessoa.
Então, quando você sabe a sua essência, você vê que você não precisa estar à frente ou atrás. E quando você é poderosa, você sabe que você precisa de alguém para complementar você, porque você não é completa. Então, alguém complementa a sua vida. E quando você é poderosa de verdade, você sabe que você precisa de alguém para complementar de verdade a sua vida, você sabe que você carrega algo que somente você carrega e o outro carrega algo que apenas ele carrega. E quando nós somos saudáveis, um complementa o outro e junto a gente vai muito mais longe. Você está vendo como o diabo tenta destruir a gente? Lari, o feminismo chegou, então, bateu nas nossas portas. A gente tem que lutar dia e noite na cabeça dos nossos filhos, e principalmente das nossas meninas. É impressionante como elas chegam com ideias, né, e propostas e querem agir como, né, o feminismo ensina aí. E só abrindo um parênteses aqui, gente, eu li um livro fantástico, já falei dele outras vezes aqui, da deputada Ana Campagnolo, deputada lá de Floripa, onde a Kézia mora. É uma deputada cristã que escreveu o livro Feminismo, Subversão e Perversão. Perversão e Subversão. Maravilhoso. Só que ele é um livrão assim, grosso, de 400 páginas, que fala da história do feminismo, os seus buracos, as suas incoerências. É maravilhoso. Eu fiquei chocada. Você já leu esse livro? Esse não, mas eu li o Feminilidade Radical, que eu também indico muito, que é joia. O da Ana não, mas eu sigo ela. Aliás, sigam o perfil dela, um perfil que chama Nada Feminista. Se você quer aprender sobre isso, e elas defendem todos os dias, e sigam esses perfis da Ana. Esse Nada Feminista, eu não estou lembrando o terceiro agora qual que é, mas são mulheres que têm trazido muita clareza para debate, de argumento. Para debate, para você poder ajudar a sua filha, porque precisamos disso. E ela lançou agora, a Ana Campagnolo, um resumo desse livro de 400 páginas, um livreto pequeno assim, de poucas páginas, chamado Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Como você refutar. Mãe, leia isso, você que tem filhos, que vai ter filhos, você precisa refutar, saber. Então, aonde estão os buracos? Porque o feminismo é uma incoerência só. Elas pintam como se fosse, nossa, o direito da mulher conquistou. Conquistou nada, conquistaram algumas coisas sim. Nós devemos algumas coisas, não vou falar conquistou nada. Mas, por exemplo, o direito de voto, quem deu foi o homem para as mulheres, não foi a mulher que conquistou. Os homens falaram, nós vamos dar direito de voto para as mulheres, não foram as mulheres que conquistaram. Essa luta elas falam, né? Eu quero o mesmo direito. Elas não querem direitos, elas querem igualdades de papéis. Eu quero fazer o que ele faz, eu quero estar onde ele está. E nós não somos criados para isso, né? Nós temos o mesmo valor, mas papéis diferentes. Eu acho engraçado, Lari, porque a gente não vê mulher querendo o mesmo direito. Por que elas falam, eu quero me alistar, eu quero ir para a guerra. Eu quero, estivador aí, por que só tem estivador homem? Por quê? Nós mulheres queremos carregar sacos nas costas. Você vê as mulheres brigando por os mesmos direitos? Que direito é esse, gente? Uai, não é os mesmos direitos? Carregar saco na costa ninguém quer? Ir para a guerra ninguém quer? Não, e é o que está acontecendo. Ontem mesmo saiu uma reportagem na CNN de atletas transgêneros, e a grande questão era, vamos ver as mulheres no MMA lutando, porque antes tinha aquela dosagem de testosterona, e parece que até isso está caindo. Vai ser igualdade mesmo. Olha onde que tá olha onde nós estamos chegando. E a mulher fala, não, o homem é livre para trabalhar e ter carreira. Nós não, a gente tem que cuidar de casa e dos filhos. Eu quero trabalhar e ter carreira, ser alguém e ter valor. Tudo, elas não falam valor, falam direito, mas a gente sabe que é buscando o valor, que não é pelo trabalho, é por quem nós somos, a nossa essência, quem nos fez. É por isso o nosso valor. E aí elas, não, eu quero tal, né? Não vou ficar aqui. Mas para ir trabalhar, quem que elas colocam em casa para fazer aquele trabalho desprezível? Outra mulher. Olha a incoerência. Então, se eu estou querendo lutar pelos direitos das mulheres irem trabalhar, mulherada proletariada, vem assumir aqui porque eu vou prosperar e vou ser alguém, vou ter valor. Mas para isso, o outro tem que fazer aquele trabalho que toda mulher tem que fazer. Alguém vai ter que fazer. Você concorda que alguém tem que cozinhar? Porque todo mundo come, alguém vai deixar de comer, seus filhos vão deixar de comer, alguém tem que cozinhar, alguém tem que dar banho no criança, alguém tem que fazer. Quem vai fazer isso? Outra mulher. E dizem que estão lutando pelos direitos das mulheres. E por isso que é essa desconstrução da identidade da mulher. É tão diabólico. É diabólico, gente. Se entenda que isso é diabólico, para desconstruir a identidade da mulher. Por isso, se você
precisa ter, minha irmã, a sua identidade no Senhor. Porque sabe como que nós vamos construir uma sociedade que o inimigo não rouba as mulheres? Com mulheres fortes, mas mulheres fortes na palavra. Mulheres que sabem quem são em Deus. Porque daí não é aquilo que você faz. Porque se você for ver, o feminismo está sempre ligado ao que você faz. Sempre é ligado ao que você faz. E o Senhor vem dizer quem você é. O Senhor se preocupa com quem você é, com a sua essência. E quando você sabe quem você é lavando louça, dando glória a Deus, e é lá na empresa, sendo uma empresária de sucesso, ganhando todo o mercado de trabalho, mas dando a glória a Deus. Você não vai querer roubar a glória de ninguém, porque a glória é dele, não é sua. Gente, está tão forte isso, eu quero apelar a vocês, só reforçar isso. Porque mães, se vocês não forem muito fortes, não souberem sobre o feminismo, orarem, cumprir os seus papéis como mulheres de Deus, femininas, mulheres de Deus como são, a sua filha vai ser uma feminista. Vai ser. Porque é para isso que o mundo está andando. A Europa já é esse pensamento, já foi tomado. E vai entrar lá na sua casa. Que chance dela ser feliz no casamento, sendo uma feminista. Que homem, gente, aguenta ficar casada com uma mulher feminista? E que nível de relacionamento se tem? Se você não quer passar esse legado, olha aqui falando de legado, se você não quer passar esse legado, leia esse livro que eu falei para vocês. Saiba trabalhar a cabecinha da sua filha desde criança, falar para ela do valor que ela tem como mulher, da bênção que é um lar, um casamento. É linda a submissão, não é um lugar de escravidão, é um lugar de proteção. A sua filha tem que entender isso, que a submissão é um lugar de proteção, não é de exploração e de escravidão. E é você quem vai falar isso. Você tem que ter os argumentos para quebrar o sofisma, mentira, porque entra na cabeça das meninas como se fossem verdade. Sabe, pastora, isso é muito forte, porque tem passado uma imagem para fragilizar o homem, não é? É muito forte isso. Até teve uma reportagem numa revista, que eu nem vou falar o nome, vejam bem. Vejam bem, a capa, o título da capa, enquanto elas crescem, eles diminuem. Então, tudo tem sido trabalhado para banalizar, para fragilizar a imagem do homem e para empoderar a mulher. Mas nós temos que ter essa certeza em Deus. O nosso poder vem dele. O nosso poder é aperfeiçoado nele. Porque mesmo quando nós somos fracas, aí que nós somos fortes. Porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor nos fortalece. O Senhor segura nas nossas mãos. Ele nos levanta. Amém, queridas? É isso. E eu quero te incentivar a você fazer coisas femininas com a sua filha. Sabe? Cuida dela. Cuida de você primeiro. A pastora Mônica falou, levanta um saco de arroz, dá uma voltinha, cuida do seu corpo, volte. Se você se deixou por muito tempo, volte. Não igual o mundo tem pregado, como seja a sua prioridade. Não. Entenda quem você é em Deus, e você é bela, você é uma princesa. E as princesas são cuidadas, gente. As princesas cuidam do cabelo, as princesas estão cheirosas, as princesas se depilam, as princesas, elas fazem as unhas. Então, resgate essas coisas, de verdade, faça isso. Se você tem menina, leva ela, gente, junto, para poder aprender isso. Passa um esmalte nela. Tem um tempo de meninas para fazer coisas gostosas. Cuidado com essa desconstrução, mas se valorize como mulher, porque eu acho, não sei se vocês, mas eu acho o máximo ser mulher, gente. É muito chato. O homem é um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, eles estão prontos. Não, a gente tem que fazer maquiagem, cabelo, unha. Se você vem para uma conferência, você já viu o seu marido saindo de uma conferência? Ele põe 2 calças jeans, 4 camisetas, um tênis e fala, fui. E a gente? É o sapato disso, é aquilo, é biju para isso. Isso é demais, é lindo, porque nós somos assim. Por que a gente cuida de tanta coisa, né? Por isso, a gente
A gente já é cheia de acessórios, cheia de coisas. Então, curta isso com a sua filha, curta isso com a sua menina, ensine isso a ela, valoriza isso nela. Fala assim, não, você é uma princesa do Senhor. Então, vamos fazer coisa de princesa. E é verdade isso, porque quando a gente cuida da gente, quando a gente está bem, quando a gente está dessa forma que você está falando, a gente tem prazer em cuidar do outro. Porque quando você não está bem, não está legal, sua cabeça não está boa, né, você está chateada, não está satisfeita com você, não sabe realmente quem você é, como a Kézia já falou, a questão da identidade, a Lari também. Então, a gente não tem prazer, a gente não tem alegria de cuidar do outro, e muito menos da filha, de poder ensinar, porque você não está bem, né? Então, acho que é bem isso, você se cuidar, fazer o que você faz bem, que é cuidar do seu corpo, tal, isso não é errado. E uma coisa joia também que a gente tem que entender, e aqui já foi falado, é que a gente está formando, ter filhos é prazeroso, mas é uma responsabilidade que nós temos em formar uma pessoa. Então, a gente tem que estar bem conosco, a gente tem que saber quem nós somos, o nosso real papel em Deus, porque nós temos pessoas que dependem disso, que a gente vai formar, a nossa responsabilidade em formar uma outra geração. Eu me alegro muito, porque Deus me incluiu de uma forma diferente nessa questão da maternidade, e poder tocar na geração dos meus filhos, que se não fosse dessa forma eu não tocaria, é maravilhoso ver que eu estou formando homens, e a minha responsabilidade é formar homens sabendo o seu papel, o seu valor, e o papel da esposa dele, da sua mulher, e é para isso, queridas. Então, a gente tem essa responsabilidade de formar pessoas, de estar bem, e estando bem, você formar pessoas em quem elas são em Deus. A mulher, a menina, a minha mãe fazia isso. Minha mãe de pequenininha me levava para manicure com ela. Aprendi a fazer unha assim, aprendi a me vestir, porque a minha mãe me levava, me mostrava, me levava às lojas. Minha mãe costurava e ela chegava, Elaine, vem aqui, me ensinava tal. E hoje eu faço isso porque eu aprendi a ser mulher com a minha mãe. Então eu tenho que ensinar a minha filha a ser mulher. Minha filha não, olha eu profetizando, eu não tenho filha ainda. Aí você tem que ensinar a sua filha a ser mulher, o papel dela, e até a submissão, que é um lugar tão bom, tão seguro, porque se a gente não erra quando está na submissão. A responsabilidade é deles, mas eu tenho a responsabilidade de ensinar o meu filho, eu e meu marido, o que é ser um homem, o que é ser o cabeça, o que é ser o sacerdote dentro da casa. Quando ele cumpre o papel dele, eu acredito que a mulher não chega a essa questão do feminismo, porque às vezes isso está acontecendo porque o homem está deixando de cumprir o papel dele também. Então a gente também tem a responsabilidade com os nossos meninos também, de ensiná-los o real papel deles também. É tão interessante porque essa distorção de identidade, distorção de papel, cada papel tem a sua função na construção da nossa identidade, que sendo isso distorcido hoje pelo mundo, e isso vai trazer confusão, isso vai matar as nossas vidas, consequentemente nossa família, consequentemente se destrói a família, destrói quem eu sou, porque eu sou construído dentro da base da família, com a construção daquilo que eu recebo da minha mãe, do meu pai e o sistema familiar. Enquanto a pastora Mônica falava, né, do casamento, eu digo, nossa, acho que nem existe casamento. E realmente, porque às vezes as mulheres elas estão subindo tanto num patamar, gente, que elas querem ser aquilo que elas não são, que, desculpa, os homens hoje nem homem está sendo mais, estão tudo virando homossexual. Porque homem tem medo de uma mulher poderosa. Então, quando uma mulher ela começa, às vezes até saudável, ela começa a crescer, o homem ele se sente tão ameaçado por ela, ou aquilo que vai levar dentro, que eles é demais para mim, e vaza, né? E mulher que às vezes teve tanto trauma de homem que está entrando também dentro do lesbianismo, né? Em função, ok, como que foi a tua paternidade, a tua maternidade. Às vezes a tua mãe foi uma figura totalmente passiva dentro de casa, né? Ou às vezes o teu pai totalmente o autoritário. Então, todas essas más formações desses papéis, como isso interfere na nossa identidade, nas nossas escolhas hoje. E é tão interessante pensar sobre isso, porque quando nós entramos dentro daquilo que Deus nos chamou para ser, a gente não precisa competir com ninguém. E a gente pode ter casamentos saudáveis, pessoas saudáveis.
É isso. Quando a Bíblia fala que a mulher é a coroa do marido, tem gente que pensa que ela que é a coroa, né? O brinco. Significa que a mulher empodera. A mulher é a coroa. O reino quando coloca a coroa, não significa sinal de empoderamento, a coroa. A mulher empodera, levanta, reconhece que é a autoridade maior. O feminismo veio para tirar isso. Resultado, os outros ficaram sem identidade e está andando por esse caminho. O último assunto aqui que o nosso tempo já deu, mas eu quero explorar um pouquinho, porque o feminismo, ele colocou a mulher divorciada em briga com a sua sexualidade. Ou jogou ela, né, uma mulher fria, que sexo não vale a pena, não sei o quê, né, tirou a beleza e complicou, né, o sexo. Ou então gerou aquela coisa exacerbada, pervertida, vale de tudo. A mulher parece que está de mal com a sua sexualidade, com a sua sensualidade. Eu acho que o feminismo fomentou isso. A Lari está terminando uma pós sobre sexualidade. Isso não tem muito a ver com o feminismo. Aonde está o X da questão? Que conselho você pode dar aí como uma terapeuta para a mulher fazer as pazes com a sua sexualidade e sensualidade? Olha, eu na realidade gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre a sexualidade. E não só isso, mas a questão que tem vindo muito, gente, é a pornografia. E a pornografia, ela destrói as sinapses neurais, ela destrói o cérebro. Então isso já está provado. Ela danifica tanto quanto droga. É um vício horrível. Você pode ler estudos que falam sobre isso. Então a pornografia é destruidora. E uma das coisas que infelizmente aumentou demais com a pandemia foi a pornografia. Eu estava até comentando com a Kézia que foi fazer um estudo nos Estados Unidos com jovens de 19 a 22 anos. E se tentou fazer os benefícios com quem não consumia pornografia e quem era consumidor. Fazer essa amostragem. E a pesquisa começou num dia e terminou no mesmo dia. Sabe por quê? Porque não tinha amostragem de jovens entre 19 e 22 anos que não eram consumidores de pornografia. E isso é um absurdo. E a pornografia destrói o feminismo, o acesso fácil a isso tem destruído a originalidade do Senhor. A sua sexualidade foi Deus quem fez. Sabe, Deus te fez para sentir prazer. Deus te fez para isso, só que é um prazer compartilhado. É um prazer para ser igual a gente falou. O meu marido vai me complementar. Tem tempo, tem hora e tem lugar para isso, dentro do casamento. E o feminismo vem trazer muito essa questão do individualismo. E a masturbação feminina e os acessórios para mulheres hoje, tudo que a mulher ficou bem mais fácil. E o grande lema é esse: faça você mesmo. Vá você mesmo, você pode, você se empodera, você se dá o prazer, você é tudo, você reina. E daí vira aquela coisa... Porque Deus não fez a gente para isso. Deus fez para ser compartilhado. E daí começou a banalização do sexo, banalização da sexualidade, banalização da sensualidade feminina. Então, eu quero te dizer, minha irmã, resgata isso. Se você é uma mulher casada, resgata isso dentro do seu casamento. Porque a relação sexual é algo lindo, maravilhoso que o Senhor te deu para você sentir prazer com o seu marido. Como é maravilhoso esse tempo que o Senhor preparou para nós casadas. E isso não é para ser feito com vibrador. Isso não é para ser feito manualmente. Isso é para ser feito na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo não sai da sua vida a hora que você está tendo relação sexual com seu marido. Você sabia disso? Ele está lá, ele é um com você. E Deus um ato de adoração. É um ato sexo de adoração, é um ato de adoração. É isso. Meu marido sempre fala, sexo é um ato de adoração. Então, é de Deus. Olha para mim, fala assim, é de Deus. É de Deus para você ter isso. Então, cuidado com coisas que estão tentando destruir aquilo que Deus fez tão belo, tão maravilhoso e tão poderoso. Porque um casal, eu falo com um casal, com a sua sexualidade bem definida, é um casal, o sexo é como se fosse a cola do casamento, sabe? Que vai deixando você bem juntinho, bem pertinho. E, gente, sexualidade, às vezes tem gente, sempre eu gosto de falar assim, gente que já está
às vezes um pouco mais idade de casamento, fala assim, não é mais tchaca-tchaca na buchaca, não consegue mais. Gente, a sexualidade é muito mais do que sexo, tá? Então, é tudo. Se você for ver, não tenho tempo para falar nisso, mas se você for ver Cantares, é tão lindo, é tão poderoso a atração, o olhar, eles falam tudo. Eles se olham, eles se beijam, eles estão juntos. É uma coisa assim, é uma coisa de Deus mesmo, porque é linda a conexão, a conectividade que a sexualidade traz para o homem e para a mulher. Então, o feminismo ele tenta desconstruir isso e falar que você é um fim em você mesma. Que você pode ser tudo em você mesma. E tira a sua conectividade com como Deus criou para ser compartilhada, você e o seu esposo. Vocês estão entendendo como que é diabólico esse plano, gente? Vocês estão entendendo como a destruição entra e a gente nem vê? Por isso que valorize o ato sexual no seu casamento. Priorize isso na sua vida. Faça disso uma prioridade. Posso ouvir um amém? Das casadas. Faça disso uma prioridade. E tem hora, mas faça disso uma prioridade na sua vida. Cuidado com a dor de cabeça toda hora. Cuidado com toda hora. A gente fala assim, os homens, já vai com a Neuza junto. Já vai junto. E priorize isso, porque isso é bênção de Deus para a sua vida. Cuidado, porque o diabo entra nas brechas. É filho, é tanta coisa, é tanta... Essa é uma coisa preciosa que o Senhor deu para você, minha querida. Então resgate isso, seja aquela mulher sensual, que sabe envolver o seu marido. Seja aquela mulher que de olhar, criativa, que prende ele, que o seu beijo seja aquela delícia que ele se delicie. Não dá. Tem mulher firme. À noite vai ter festa. Hoje tem mulher que não sabe mais nem beijar, pastora. Gente, é beijo de língua também. Beijo de língua. Tem mulher que não sabe mais nem beijar o marido, meu Deus do céu. Não é? Vocês estão entendendo, de onde que me ensinou, né? Eu falo que meu avô faleceu esse ano, 67 anos de casado, gente. E que bonitinho. A minha avó, eu vou até fazer aqui, ela estava lá lavando louça, quem conhece meu avô que sabe, ela estava lá lavando louça e a hora que a gente via, ele ia lá e dava um apertão na bunda dela, sabe? A coisa mais linda, gente, que tem, por isso que eu falo, a sexualidade não tem idade, resgatem isso. É interessante, queridas, porque... E uma das bandeiras do feminismo é meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo me pertence. Então, queridas, sabe, Deus fez o seu corpo, mulher, casada, ele é templo do Espírito Santo e Deus fez o seu corpo para você ser satisfeita com o seu marido. Amém? Com o seu marido. Então, a gente vê muito... Olha, uma vez eu aconselhei uma mulher que ela tinha relação com o marido, ela fingia o orgasmo e depois ela ia lá se masturbar. Olha que coisa, que escravidão, uma escravidão, porque ela não tinha prazer, né, com o seu marido, aí fomos trabalhando tudo, mas olha até que ponto chega, né? Até que fingir com o marido ali, até que ponto chega. Então, querida, Deus te fez para você ser uma mulher inteira e ser inteira nessa área. Deus te fez para que você tenha uma vida abundante, porque se você, nessa área sexual, se você não é uma mulher inteira, é como se fosse uma mesa faltando uma perna. Se você, sabe, tem deixado isso, porque também acontece, muitas mulheres deixam isso em último plano no seu casamento. Não, priorize essa vida sexual com o seu marido. Como a Larissa falou, não tem idade. Não tem mulher aqui que já até aposentou, né? Aposentou. Nada de aposentar, minha filha. Vamos ressuscitar o que estava morto aí. Em nome de Jesus. Sai para fora, Lázaro. Vem para fora. É interessante, porque a gente falando nesse tema, né, de sexualidade, eu fico percebendo como Satanás ele tenta destruir com as nossas vidas. E a galera tá empolgada, gente. E como o diabo tenta destruir com a nossa sexualidade, né? Isso
começando com a nossa identidade, com coisas que acontecem em nossa vida. E eu estava comentando, acho que foi ontem até no nosso painel, que fazendo um estudo, de cada 5 mulheres, 3 foram abusadas sexualmente. Ou algum tipo de abuso sexual, ou algum tipo algum tipo, não às vezes o abuso em si, mas algum tipo de molestamento, algum tipo de coisa, enfim. E é tão interessante, gente, como traz marcas para o nosso coração. Esses dias eu atendi uma mulher, ela falou: Kézia, eu não consigo ter relacionamento sexual com meu marido. Todo momento que vai ter a penetração, não funciona, não dá. Eu digo: ok, vamos perguntar então para o Espírito Santo o que está acontecendo aqui. E foi tão interessante, gente, porque o Espírito Santo começou a trazer à luz situações que haviam acontecido na infância dela, que literalmente ela havia esquecido, ela havia colocado lá na repressão. E isso a gente chama na psicologia como um mecanismo de proteção, né? Um pouquinho aquilo que eu falei, que eu estava ministrando aqui antes. Se eu não quero ver, eu não vou ver, eu vou fugir. No tanto que isso aqui é uma grande fuga, às vezes, na nossa vida, né? Enfim, então são fugas. E então a gente acaba, para a gente sobreviver, a gente precisa às vezes colocar bem lá embaixo. E o Espírito Santo começou a trazer isso à tona para ela, o que havia acontecido na vida dela. E, gente, ela teve que fazer um processo de cura, um processo de perdão, um processo de restauração, um processo de reconciliação com o corpo dela, porque muitas vezes dores, elas vêm no nosso corpo e isso afeta, sim, a nossa sexualidade, porque sexualidade é um momento que você dá prazer e recebe prazer. Não é apenas para você dar, é para você receber também. E é importante você conhecer sobre você, como você funciona, você conversar com seu marido. Ei, marido, vamos fazer diferente, porque não está funcionando, vamos conversa com ele, né? Mas voltando aqui para o meu assunto. Então a gente foi conversando num processo de cura com essa mulher, até o momento que ela pôde verdadeiramente ter conexão e ter um relacionamento sexual com o marido dela. Ela pôde dizer: nossa, agora eu sei o que é ter prazer, agora eu posso me permitir dar prazer. E ela dá permissão para o corpo dela sentir prazer. E é tão importante isso, gente, porque quando a gente não tem cura no nosso coração, a gente vai ver como na nossa sexualidade isso vai afetar. Ou a gente vai ser o tipo de mulher que que libera geral e tá muito geral, opa, too much. Ou a gente vai ver aquela que é totalmente reprimida, totalmente recalcada e totalmente enclausulada, né? E Deus criou o sexo. O sexo não foi algo que foi criado pelo homem. Deus fez. O sexo não é sujo. O sexo, ele é bonito, porque foi Deus que fez, foi Deus que criou. O diabo, que ele sempre pega as coisas que Deus cria e ele distorce, ele faz aquilo ficar sujo. Por quê? Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas por isso é tempo de nós voltarmos à essência de nós sermos quem nós somos de verdade. E sexo foi ele que fez, para a gente usufruir isso dentro do casamento. E às vezes para solteiros. E agora? Eu sou solteira. Gente, existem necessidades, né, de você respirar, de você comer, de você... É até interessante porque conforto é a mãe que traz conforto. Né? E como muitas vezes, se a gente não teve esse suprimento de conforto, ó, o papel da mãe aqui, de conforto na nossa vida, adultos, aonde que, se essas bases do psique não foi estruturado na tua vida, aonde que hoje você procura por conforto? Pornografia é um dos lugares que mais a gente busca por conforto, muitas vezes. Eu estou estressada, eu estou cansada, eu vou me masturbar, eu vou ver isso aqui. Quanto do sexo masculino, quanto do sexo masculino. Eu vou buscar conforto, né, feminino ou masculino. Então, eu estou buscando por conforto. Você está vendo, gente, o poder de você ter as suas bases da nossa identidade formada, conforto, aqui, que é o papel da mãe que traz? E isso é a figura do Espírito Santo. É interessante o Espírito Santo com essa figura materna de Deus Pai, né? O Espírito Santo, se eu não sei, eu estou solteira agora, o que eu faço? Você tem onde você buscar conforto. O sexo não é uma necessidade. Eu não estou fazendo sexo, então eu vou morrer agora. Eu estou solteira. Não, gente, você não vai morrer se você não fazer sexo. Né? Existe o tempo correto, onde você pode se guardar na tua pureza, na sua santidade. É tão interessante que a gente pega para jovens, aí antes de casar, diz assim, não dá. Aí depois que casa, você tem que dizer, dá. Né? Então, para você ver como o diabo tenta distorcer nossa sexualidade, distorcer as coisas. É bem assim, as casadas a gente fala, acende a fogueira. Agora para as solteiras, para as descasadas, apaga o fogo.
É, bem isso. Ontem a Kézia estava falando, né? Que as perversões sexuais, os desvios sexuais, o problema não é o sexo em si, são questões emocionais. Sempre a causa de um desvio sexual é um problema emocional não resolvido. É rejeição, é um trauma, é falta de aceitação, essas questões. Que você tem que buscar cura, porque senão você vai viver lutando com isso sem vitórias. Entendeu? Você fica lá, faz um voto, aí eu consegui passar 2 semanas, um mês, daqui a pouco você está de novo atolado, é pornografia, é homossexualismo, seja o que for, qual for a perversão. E a causa é emocional, você tem que buscar ajuda, inclusive de terapeutas. E queridas, aqui eu quero dar o último recado, porque ontem no nosso painel surgiu isso. Mães, vigiem os seus filhos com relação à pornografia. Não deem um aparelho de celular, não deixem eles com acesso a nenhum computador, se você não tiver junto esse acesso. Tem aplicativos para você ver tudo que os seus filhos estão vendo. Ontem a Nani estava contando aqui um testemunho lá na Leste, que a mãe descobriu, a filha já estava na pornografia há um tempo, menina de 9 anos, ela pegou numa noite, a menina não dormia, ela foi descobrir quando pegou lá, a menina acordada de madrugada, foi entrar, a menina estava no chat desses de encontro aí com homens mais velhos, com senhores, com tal. Naquela noite, ela falou, eu fiquei assustada, eu já ouvi muitas coisas cabeludas, ela falou assim, naquela noite a filha dela de 9 anos tinha tido relacionamento virtual com 30 homens. Uma criança de 9 anos. Irmã, você já pensou o que vai custar para recuperar a vida dessa pessoa? Que tipo de esposa, de mãe, como essa mulher vai lidar o resto da vida? As consequências. As consequências. Aí assim, aonde está a mãe, o pai? Sabe que não bloqueia esse tipo de coisa nas redes sociais, na internet. Tem sites para bloquear esse tipo de assunto. Ou sim, tudo que o seu filho acessar vai para o seu celular na hora, você vê. É sua obrigação, Deus vai te pedir conta onde você estava. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, aí as mães estão falando, eu fiz tudo, eu orei, eu jejuei, levei para a igreja, onde está o problema? O problema é que você dormiu, que enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio, já era. Nós não podemos dormir na criação dos nossos filhos. É sua responsabilidade. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser gerente e tal. E o seu filho está lá, ó, está aqui. Nós temos aqui casamentos destruídos dentro dessa igreja. Eu tenho dentro da minha família casamento destruído por conta da pornografia. Menino que entrou na pornografia, depois não sai nunca mais, já era. Não vai ter prazer no sexo com uma mulher. Não. Porque o nível de satisfação da pornografia é maior do que o relacionamento físico. Ele é diferente, ele ocupa uma área do cérebro da pessoa, nunca vai ter mais depois. Então, o trabalho com os nossos filhos é não deixar o primeiro clique, o segundo clique. É ajudar, filho, você está tendo dificuldade, senta aqui, deixa eu te ouvir, deixa eu orar por você, vou impor as mãos, sabe? E vigia, se você dormir, depois você não consegue tirar o joio do trigo, você vai ter que conviver com o joio. São os laços de embaraço que pode fazer o seu filho ser um homem de família destruída, de casamento destruído. E aonde estava você ganhando o seu dinheiro? Tentando buscar o seu valor na sua carreira profissional. Priorize, vigia dentro de casa. Só falando, esse que eu pedi para projetar é o que eu uso, tá? É o aplicativo que cai tudo no meu celular. E lá em casa é o que os meninos veem, tal, né? O aplicativo de segurança aí. E lá em casa é tudo transparente. Os meus filhos sabem o que a gente vê no celular deles. Então, assim, não é nada escondido. Meu filho não pode saber que eu estou vigiando o celular dele. Porque para eles é importante saberem que a gente está cuidando deles, que a gente está sabendo e, de certa forma, até os ajuda, falando, não vou ver isso aqui que minha mãe vai cair lá no celular da minha mãe. Então, a gente usa esse, é muito joia, viu? É interessante porque a pornografia mata o amor. E no nosso cérebro, quando tem um vício de pornografia, quando isso começa a ser parte da gente, a gente não vê mais a pessoa como um ser humano, a gente vê as pessoas como objeto. Então, acontece que a gente não consegue mais ter conexão de coração com coração, porque eu vejo as pessoas como objeto. E nós, como mães, a gente precisa sim falar com os nossos filhos sobre sexo. Os pais precisam falar com seus meninos,
com as nossas meninas, a gente precisa falar, porque eles vão ouvir. Não tem como não ouvir. Eles vão ouvir, vai acontecer coisas e você precisa preparar eles para quando eles ouvirem de outra pessoa, você ser a primeira pessoa que falou de sexo sobre eles. Porque, gente, é comprovado cientificamente, a primeira vez que você aprende sobre algo na sua vida, isso que se torna uma verdade. Então, a primeira experiência que você escutou, ouviu falar sobre sexo, é isso que se torna uma verdade para você. Né? Quer dizer, agora, desde pequenininho, como é que eu faço? Responde as perguntas que a criança vai demandando. Não precisa você falar assim, ele faz isso, faz isso, faz isso. Ai, que isso, muita informação. Não, mas vai respondendo questões que ela vai trazendo. Né? Não precisa ficar com medo de falar sobre isso. Pelo fato de a gente ter medo de falar sobre isso, é onde as coisas estão hoje do jeito que estão. Então, sim, a igreja precisa falar, você mãe, você, né, os pais, a família precisa falar sobre isso. Ontem eu perguntei na Ana Leste, quantas aqui ouviram a primeira vez sobre sexo com os seus pais? A primeira vez que você ouviu falar sobre sexo foi com papai ou mamãe? Alguém? Quantas? Aí, 8, 9. Você está entendendo que o seu filho já ouviu falar? Você está achando que ele não sabe de nada. É inocente é você, minha querida, que não sabe de nada. Seu filho já ouviu. E provavelmente de uma maneira errada, sendo estimulados. Antecipe-se ao mundo. Jesus falou, os filhos das trevas, eles são mais, sutis, sabe? Do que os filhos da luz. Não, eu vou guardar a pureza. Você guarda a pureza falando de sexo, porque sexo é puro, é lindo, é fisiológico. Não tira pureza nenhuma, falando o que serve. Mãe, o que é isso? Não, meu filho, isso aqui, vamos brincar de outra coisa, de carrinho. Não, responda as perguntas. Que tranquilize, que ele saiba, porque senão ele vai perguntar, a mãe não respondeu, ficou alguma interrogação aqui, ele vai perguntar. Sim. Criança é assim, quer saber, por quê? Perguntou por que você desviou o assunto, ele vai perguntar para o colega. Esse que é o problema. Então, queridas, tem que quebrar esse tabu. Sexo é tão natural quanto comer, quanto dormir, uma necessidade fisiológica. Não existe isso, além de todo o prazer do... Gente, hoje tem material, tem educação sexual, hoje está sendo sim falado, então você pode estar buscando material de como você fala de sexo para as crianças, né, como que você pode, conforme cada idade. Então hoje a gente tem, né, graças a Deus a gente tem recursos para isso, a gente não está assim a ver navios, a gente pode buscar algo que é saudável para a gente poder ensinar e como ensinar nossos filhos. Eu lembro de um casal de amigo meu pastor, que eles falavam de sexo com os meninos. Era tão interessante que os meninos, um dia ele estava conversando comigo e falou, a minha mãe disse, sabe, já teve amiguinhos da escola que eles vieram me mostrar, ao telefone, né, a rede social, me mostrar um monte de imagem, e eu disse, eu não vou ver. Sabe por quê? A minha mãe me falou que essas imagens ficam na nossa cabeça e quando eu me casar e tiver a minha esposa, eu vou ter todas as imagens na minha cabeça e eu quero estar para a minha esposa. E papapá. Gente, foi tão bonitinho, ai que lindo, né? Mas a importância de um pai e de uma mãe que pôde conversar com essa criança. A educação sexual, inclusive, é uma forma preventiva de abuso. Então, é muito importante ensinar você educar o seu filho sexualmente, porque realmente você quer protegê-lo, às vezes pensa que proteger é não dizer, é não falar sobre, e é justamente o contrário, é você aprender como falar sobre isso com os seus filhos. É bem aquele versículo de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, de acordo com as necessidades que vão surgindo na vida da criança. E quando ele for velho, jamais se desviará dele, porque você vai ensinar de acordo com a palavra de Deus. Porque se ele for aprender lá fora, se ele for aprender na escola, ele vai aprender de uma maneira totalmente deturpada. Por isso que você precisa ensinar de acordo com a palavra de Deus. Gente, não foi uma riqueza isso daqui hoje? Queria que você ficasse em pé, queria agradecer aqui as minhas convidadas. Nossa, que acréscimo. Quantas dicas, hein? Acorda, mulher. Deus nos reuniu aqui para acrescentar muitas coisas. A gente precisa retomar muitas coisas nas nossas vidas. Aprenda, leva para casa e pratique. De nada adianta você, que legal, foi bacana. O que vai mudar na sua vida e na sua casa? Amém? Deus abençoe você.